Bom, eu vou conversar agora aqui no nosso estúdio, na casa do Terra Viva, dentro do Parque Fernando Costa, com o Gustavo Alves Fiorese Rodrigues, que é o presidente da Associação dos Criadores de Brahma do Brasil. Oi, Gustavo, bom dia. Obrigado pela presença aqui mais uma vez. Bom dia, Tavinho. Eu que agradeço essa oportunidade. A gente sempre tá vindo aqui bater um papo e falar um pouco da nossa raça, do trabalho da nossa associação. Tá. Como é que está o Brahma nessa Exposebu? Quantos animais vocês trouxeram? Ô, Tavinho, foram 160 animais, né, divididos entre a pista de julgamento tradicional aqui, o julgamento, aquela modalidade do Brahma Campo que a gente realiza. Tá. O Brahma Campo finalizou ontem, né, com os grandes campeonatos na parte da manhã. Na parte da tarde a gente já subiu aqui para começar a modalidade tradicional na pista aqui de julgamento do parque. Tá. Vocês fizeram leilões? Ontem a gente teve aí a 4ª edição do leilão de sêmen da associação. É um leilão com todo o faturamento dele voltado, né, para nossa associação. O leilão foi um sucesso. A gente sempre procura reunir os principais touros, né, assim, do cenário mundial da raça e sempre buscando uma variedade assim, para realmente ter interesse, né, das pessoas. E o leilão ontem com 15 lotes teve um faturamento superior a R$100 mil, então acho que é um número bastante expressivo se a gente pensar em doses de sêmen, né? Tá. Então foi um faturamento bastante importante que mostra que o associado da CBB, o criador de Brahma, ajuda, participa e tá aí firme trabalhando e, enfim, desenvolvendo a associação para que ela possa cumprir o seu papel e do fomento aí da raça. Tá. Caiu muito o número de animais. O Brahma já chegou a ser, em algumas ocasiões, a segunda raça aqui dentro da Exposebu, apenas abaixo do Nelore. Por que isso, Gustavo? Bom, o Brahma já chegou a colocar aqui Já chegou até a ser a primeira. Primeira a gente não chegou, mas segundo chegou. Mas segunda a gente teve muitas edições aqui, como a segunda raça com mais animais inscritos. Teve exposições de 600, 700 cabeças da raça Brahma, já chegou a ter. Bom, Otavinho, assim, dois motivos, né? A raça, ela chegou, teve um boom em cima dela, onde qualquer animal era muito valorizado, né? Porque não tinha. Então foi feito um trabalho, eu não vou fazer críticas a quem trabalhou assim mais do passado, mas enfim, tudo valia muito. Então isso passou por uma acomodação. Esse ponto é um ponto assim, importante de destacar em relação a isso. E o outro ponto foi que assim, o interesse do comprador de Brahma, né, do cliente de Brahma, mudou um pouco também. Antigamente ele tinha a pista de julgamento como alguma referência. Hoje em dia, as provas de avaliações, que é essa... Né, prova que de campo, avaliação a campo? De avaliação a campo. Vocês vão essa fazer prova uma de performance, os números, a ultrassonografia de carcaça. Então, outros dados que a pista não traz, porque ali a gente está avaliando ganho de peso e morfologia, que é fundamental, que é muito importante, que, enfim, que nunca vai deixar de existir. Mas outros aspectos da seleção, outras ferramentas de seleção começaram a fazer parte, né, disso, e acabou que a pista não deixou de ser o único grande, sabe? Diferencial na hora de avaliar animais e na hora de valorizar a raça. Então, você tem assim, aí outras ferramentas. Exatamente. Então isso fez com que a coisa mudasse um pouco de rumo, mas aos poucos a modalidade do Brahma Campo é uma que vem também animando a turma. Então acho que aos poucos a gente vai encontrar o equilíbrio entre os dois tipos de evento. Vai mudando, né? Com o tempo as situações vão mudando, outras ferramentas vão surgindo, como você mesmo falou, e isso acaba mexendo com o mercado ou até a forma de negociação dos animais. Você falou que tem mais uma prova para fazer depois da Exposebu, é isso? Uma avaliação? A gente está indo, agora eu vou falar, acho que é quinta. Espero que eu não esteja falando errado. Então, acho que a quinta, é a edição dessa prova, né, de avaliação de performance da nossa raça. Então é uma prova que a gente avalia os animais quanto à questão reprodutiva, né, dos reprodutores que lá estão, eles são avaliados da questão reprodutiva. É avaliado o ganho de peso, a performance dele em ganhar peso. É avaliado a eficiência alimentar, né? Que é, obviamente, aquele bicho que ganha muito peso, mas que
preferencialmente coma pouco, ou seja, tem uma boa conversão. Boa conversão. A eficiência alimentar, que é uma ferramenta extraordinária, um impacto econômico gigantesco tem no nosso negócio. É também avaliado em relação à ultrassonografia de carcaça, né, para avaliar a qualidade de carne e rendimento daquela carcaça. Tá. E no final de tudo isso, tem a avaliação de morfologia, assim como no julgamento. Então, olha só, olha quantas... Quer dizer, você juntou tudo que tinha na pista e colocou mais algumas coisas. Entendi. Não, na verdade, todas essas e ainda a pista. E tem a pista. Porque no final vem um jurado da BCZ, que todo ano vem um jurado da BCZ, e no final de todas essas avaliações ele faz uma avaliação morfológica. Tá. E aí a gente vai classificando os animais dentro de todo esse contexto, de toda essa gama de avaliações. Então é uma avaliação de animal por animal, não é rebanho, é isso? Não, é animal por animal. Animal tá. por animal. Então é uma avaliação completa. Os campeões ali dentro de cada quesito, aquele touro que ganha o maior número de quesitos. Então ali é uma forma de realmente levantar dados sobre a raça, levantar essas informações de uma forma bem completa. Essa prova está começando agora, os animais estão chegando, alguns saem aqui do julgamento a campo e descem. Aonde vocês fazem? Na Central Bela Vista. Tá. No Centro Tecnológico da Central Bela Vista. Tá. E, enfim, então essa é um evento que está começando agora. Os animais, como eu falei, estão chegando lá na Central. E ela acaba na Expogenética. Ela se encerra em agosto. Que é em agosto na Expogenética. Exatamente, na Expogenética. E esses animais, aqueles que os criadores, obviamente, alguns criadores querem ficar com os seus animais, mas assim, alguns animais dessa prova a gente está trabalhando para ter um leilão com esses animais, com todas essas avaliações ali no período da Expogenética. Esse é o planejamento que a gente tem para essa prova. E na associação, o que vocês estão trabalhando, Gustavo? Qual é o objetivo nesse momento? Bom, a prova, né, a prova é da nossa associação, é a associação que toca, né, essa prova. A gente vai ter também um evento agora em junho lá em Presidente Prudente, que é a edição da FEICORT. Vocês estavam lá o ano passado. Sim, vamos estar de novo. A gente chegou até a conversar lá. Sim, a gente conversou. Estaremos lá também de novo, então vamos conversar de novo lá. Só que esse ano tem algumas diferenças, né? Vai ter um churrasco com degustação de carne de Brahma e de outras raças também. Então a raça Brahma vai estar lá presente na FEICORT. A associação está organizando essa questão de ter, né, essa carne da nossa raça lá, mostrando um pouquinho do trabalho dos nossos associados em relação a isso. Ainda não está fechado se vai ter o julgamento, a exposição de fato da raça lá ou não. Enfim, nós estamos trabalhando isso junto aos associados. E é isso. E aí já vem Expogenética, depois em agosto. Tem a nossa exposição nacional, né, também, que vem aí no segundo semestre. Enfim, bastante coisa bastante trabalho aí para a turma. E o mercado da carne, como é que você enxerga? A gente vai entrar aí de novo num período virtuoso, é o que tudo indica, é o que muitas pessoas estão falando, porque tivemos aí um período muito ruim pro criador, né? Ele passou aí, né, com uma margem muito apertada, às vezes até pagando para produzir. Tavinho, realmente a gente vem, né, de um período muito duro, né, em relação a preços. Eu, por natureza, sou uma pessoa otimista, mas assim, eu acho que o otimismo ele tem que vir atrelado a um certo realismo. Não adianta você não adianta você sonhar demais, porque... Então, eu acho mais que vai ter uma correção do preço, não vejo como... Vai ser, sim, uma correção diante dos valores baixos que vinham. Eu acredito numa correção que vai dar uma leve corrigida ali, mas em relação, hoje em dia, do jeito que está o mundo, toda essa questão global aí em relação à tarifaça do Trump, enfim, uma série de assuntos. Muita de cabeça para baixo. Eu acho que fica um pouco difícil de prever. Tô torcendo, tô otimista, mas eu acredito mais numa correção, né? A gente voltar aí ao preço que já houve há pouco tempo atrás, um preço um pouco mais justo, vamos chamar assim, mas não acredito a preços que vai subir demais não. Torço para que sim, claro, mas eu tô achando que vai ser mais uma correção aí, o que já é bom, né? A gente não pode também, né? Eu acho que já é bom, mas não mais do que isso. Acho que vai voltar ao patamar aí e equilibrar novamente para o produtor e para o mercado encontrarem soluções. E uma última questão,
As raças, elas têm seus períodos de alta, depois às vezes tem períodos de baixa e às vezes depois se posicionam na média, porque muitos criadores às vezes acabam trocando de raça. Tem raça que estava sumida e de repente começa a ficar grande. Tem raça que estava grande e começa a diminuir porque tem criador trocando. Como é que está o Brahma nessa balança? Mantém o mesmo número de criadores? Eu acho que... Acho não. Hoje a gente tá, vamos dizer assim, a gente já passou por um boom gigantesco na chegada da raça. Depois a gente veio por um período de baixa. Agora a gente começou um período de alta, mas eu acho que a gente está no período estável com uma leve crescente. Eu acho que isso é positivo no sentido de que... a raça realmente tem um crescimento assim sustentável, não porque alguém encontrou uma oportunidade dela de comercializar ela e de ganhar um dinheiro. A gente tem uma procura e isso cresce de uma forma absurda. A raça, como você bem sabe, ela é criada no mundo inteiro, sim, mais de 80 países, e a gente tem uma crescente na demanda internacional pelo Brahman brasileiro, mas numa crescente assim muito significativa mesmo. Por que isso, hein? Porque o Brahman brasileiro, ele inclusive, a raça foi criada nos Estados Unidos, a partir do cruzamento de 4 raças básicas, mas ele veio com o que a gente chama de alguns defeitos, porque lá você tem uma pastagem baixa, por exemplo, e aqui você tem uma pastagem alta. Então, nos trabalhos de correção da raça, a subida do umbigo, para que ele não ficasse raspando no pasto, foi uma das coisas que aconteceu. E aí acabou se criando o Brahman brasileiro. Ele acabou, então, tendo, pelo que você está dizendo, ser a grande procura do mercado internacional pelo Brahman brasileiro, ele acabou se estabilizando como um animal mais adequado para se adaptar mais facilmente a outros tipos de pastagens. Perfeito, Tavinha, exatamente. O Brahman chegou com muito adaptado ao nosso ambiente, porque é um zebuíno, né? Então adaptado ao clima, ambiente, a parasitas e etc. Porém, ele é um gado forjado para um sistema de produção americano. Então, nesses 30 anos, e algumas linhagens apresentava, como você falou, alguns pontos, e algumas linhagens também, acho que a gente não pode generalizar, né? Algumas linhagens tinham alguns pontos que para o sistema de criação brasileira não eram adequadas. Mas mais de 30 anos depois, a competência dos criadores brasileiros levou a ele a esse patamar que está hoje. E o que acontece? A maior pecuária tropical do planeta, né? É natural que uma raça que se desenvolva aqui e encontre uma forma, chame a atenção de outros lugares do mundo, ou seja, que eles não precisam, né, ir lá nos Estados Unidos buscar um animal para adaptar o sistema tropical. Aqui no Brasil, já tem esse produto. Já está feito esse produto. Esse produto já está aí. Com a competência que você que é do meio sabe que o criador brasileiro tem. Então, essa demanda pelo Brahman brasileiro no mercado internacional, seja de países aqui da América do Sul, América Central, até mesmo da África, tive lá o ano passado, Paquistão, né? Teve Brahman brasileiro embarcando rumo ao Paquistão. Então, assim, a gente vê que essa demanda por sêmen, enfim, por genética de forma geral, do Brahman brasileiro, ela vem numa crescente muito grande. Isso para o criador acaba sendo uma fonte de receita interessante, né? E devagarzinho ir crescendo aqui no mercado brasileiro também, né? E é isso, a raça vem num momento importante, a turma tá trabalhando firme e o gado mudou muito, né? O gado de 1994 para o gado de 2025 é um Brahma bem diferente, assim, realmente muito adaptado ao sistema de criação brasileiro. Numa comparação assim rápida, é mais ou menos como andar num carro, num automóvel de 1995 e um de 2025. São coisas completamente diferentes. Exatamente isso. Eu acho que o trabalho desses anos moldando a raça ao sistema que se cria no Brasil, eu acho que agora, tenho certeza que agora a gente está num ponto assim, o Brahma realmente está pronto para o desafio de qualquer sistema produtivo tropical, mais extensivos, vamos dizer assim. Aliás, só para fechar, como tinha estrangeiro presente aqui nessa Expo Zebu, hein? Então, entre esses estrangeiros... Eu nunca vi tanto. Entre esses estrangeiros... Muitos vieram aqui para ver o Brahma. Muitos são criadores de Brahma, porque como a gente já falou aqui, o Brahma é criado no mundo inteiro. Então, muita gente aqui da América do Sul e Central, criador. Ontem no nosso leilão de sêmen, boa parte do sêmen foi vendido para Colômbia, para Venezuela.
Entendeu? As doses né, que a gente teve ontem no remate, muitos foram para esses países e a nossa sede ali tem recebido visita de pessoal do México, enfim, muitos sul-africanos, enfim, muitos lugares do mundo. É isso aí, exportando a genética brasileira. Brahma brasileiro fazendo sucesso, graças a Deus. Ok, Gustavo, muito obrigado pela sua participação, parabéns aí pelo trabalho na associação e a gente se fala de novo lá na Fake Art, tá bom? Obrigado, Tavinho, pelo espaço mais uma vez. Imagina, um abraço.